Bem-vindo à segunda temporada de Não Acredite nas Mentiras Dele. Como assim segunda temporada? Calma, vamos lá. Há quase um ano atrás, eu baixei um jogo. E o nome dele era Não Acredite nas Mentiras Dele. Esse jogo era um jogo de enigmas. E quando eu entrei no site desse jogo, eu vi que ele nunca tinha sido vencido. Ninguém na história tinha completado esse jogo. Então foi aí que eu comecei a minha jornada. Desde criança eu sempre fui apaixonado por jogos de enigma, então não era uma grande novidade pra mim. Mas esse jogo em específico, ele tinha algo diferente. Ele não era um jogo de enigmas normal. Decifrando os primeiros enigmas, que eram super fáceis, era só embaralhar uma imagem, código Morse, ou mexer no brilho da imagem, eu percebi que as respostas de cada enigma que eu decifrava formavam um tipo de história. A primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança. Foi nessa hora que eu decidi começar a gravar sobre esse jogo. Não acredite nas mentiras. Estamos de volta com essa série maravilhosa que eu amo fazer. E de acordo com o que eu ia decifrando os enigmas, eles ficavam cada vez mais difíceis e cada vez mais macabros, com enigmas ultra complexos e envolvendo coisas que eu nunca imaginei que existiam na internet. É basicamente uma pessoa toda bizarra, feita de... parece uma boneca viva. E a história dela é que ela era uma supermodel que ficou toda deformada quando sofreu um acidente de trem. E aí ela colocou pedaços de manequim nela pra ficar bonita de novo. E a cada vídeo que eu fazia, o apoio das pessoas que estavam me assistindo era cada vez maior. Mais e mais pessoas ficavam apaixonadas por isso, assim como eu tava ficando apaixonado. Com os vídeos tendo cada vez mais likes e a galera pedindo incessantemente: cadê Não Acredito nas Mentiras Dele? Cadê Não Acredito nas Mentiras Dele? Inclusive, muito obrigado a você que apoiou a primeira temporada inteira. Fez uma diferença absurda na minha vida. Muito obrigado mesmo, foi incrível. E todos os vídeos iam culminando em enigmas cada vez mais difíceis, até chegar no último enigma que eu gravei, que envolvia uma lista com milhões de nomes, coordenadas, código de barras de supermercado, envolveu muita coisa. Eu peguei o meu código 16K, coloquei o mesmo nome que esse código 16K do programa. E depois que eu postei esse vídeo, eu parei por mais de 5 meses. E muita gente perguntava: acabou, é isso? Você tá mais de 5 meses sem postar? Você não vai mais postar nenhum outro vídeo? Acabou a série? Não, não acabou a série. Estamos de volta e temos muito a descobrir ainda. A última fase do Legendary Forge estava certo o tempo todo, era a fase número 37. Usando a lógica e analisando a curva de dificuldade de cada nível e deduzindo que o jogo vai terminar num número fechado de fases, o jogo provavelmente tem 50 fases, o que faz sobrarem 13 enigmas pra resolver tudo. Mas não é só isso que a gente tem pra resolver. Pra mim, o maior enigma de todos não são só as fases, e sim sobre o que é esse jogo, sobre o que é isso tudo, pra onde a gente tá indo. Durante esses 5 meses que eu parei, eu troquei de celular. Como eu disse na primeira temporada, a versão de iPhone e a versão de Android do jogo são diferentes. E na primeira temporada, eu jogava usando um Android. Mas esse ano, pela primeira vez, eu decidi experimentar um iPhone e eu comecei a jogar o Não Acredite nas Mentiras Dele pelo iPhone. E por causa disso, eu acabei descobrindo algumas coisas que eu não tinha visto antes. Quando eu abri o jogo pela primeira vez no iPhone, ele mostrava algumas mensagens. Ele falava algo do tipo: nós estávamos te esperando, nós estamos te esperando do outro lado, boa sorte. Ok? Pai? Quem que tava me esperando? Por quê? Onde é o outro lado? É o outro lado do enigma? Resolvendo o enigma? Ou será que é um outro lado em algum âmbito maior? E afinal de contas, quem que tá falando as mensagens nas respostas? A primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança, eu tenho que ir agora, boa sorte, eu estou com medo. Quem tá falando isso? Outro detalhe que eu não tinha percebido no meu Android é que o jogo pede a minha localização de GPS. Por que ele quer acesso ao meu GPS? Por que ele precisa saber onde eu tô no mundo? Será que ele quer saber onde as pessoas estão jogando no mundo? Ou será que é se você resolver o último enigma, ele vem te buscar? E a grande e maior questão: não acredite nas mentiras de quem? Quem é ele? Quem é o cara que tá mentindo? Quem que tá falando que ele tá mentindo? Que mentiras? Um monte de enigma e a história macabra que tá rolando por trás deles é o que a gente vai tentar descobrir nessa temporada de Não Acredite nas Mentiras Dele. Então, vamos lá. É tudo em vão, meu lorde. Foi a senha do último episódio de Não Acredite nas Mentiras Dele. Colocando essa senha no jogo e dando Enter, aparece isso. Ok? Um monte de coisa. Vamos com calma. Pridie Calendas Janvarias. MMXV. E embaixo tava escrito: Perfir et obdura. Dolor ik. Alguém tá com zolos? Parei, desculpa, eu não consegui. Tibi proderit olim. E embaixo, términos.
Ok, logo de cara eu já deduzi que era latim, porque tem uma maneira bem latina de separar sílabas. A própria palavra terminus parece muito espanhol e português, que são línguas bem derivadas do latim. Ok, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente sabe que é outra língua, vamos abrir o Google Tradutor e traduzir do latim pro português. Só que o problema é que o Google Tradutor pode ser muito bom para traduzir inglês para português, ou espanhol ou português, enfim, línguas que são muito faladas, mas o latim é uma língua morta, ninguém mais fala latim. E se o Google Tradutor não é perfeito nem para traduzir inglês e português, por exemplo, que são duas línguas faladas por milhões de pessoas e tem milhões de pessoas trabalhando para deixar o tradutor perfeito, mas nem pena que o Google Tradutor do latim para português ou para inglês vai ser perfeito. Então o Google Tradutor do latim é realmente muito mais rudimentar e eu percebi isso porque enquanto eu escrevia a frase, a cada letra que eu adicionava para as palavras, ele traduzia uma coisa completamente diferente. Então a tradução do Google Translate na primeira parte de cima ficou como o último dia de Jan Varias. Ok, deve ser o nome de alguém. E depois tinha MMXV, que não precisa ser um gênio pra saber que é 2015 em números romanos. Então claramente essa primeira parte se trata de uma data, é o último dia de alguma coisa em 2015. Ok, mas como eu disse, a tradução... Fuck! Nossa, eu derrubei café em tudo, mano. Puta, calma. Ah, meu Deus. Ah, eu sou um imbecil. Me perdi aqui, desculpe. Uma coisa que eu decidi fazer que eu achei que podia ser importante era pegar todas as traduções diferentes que o Google me dava a cada parte da frase, porque latim tem esse sistema onde cada parte da palavra significa uma coisa. Por exemplo, homo sapiens significa homem que sabe, então as palavras meio que se completam. Então eu podia pegar os significados separados de cada parte dessa frase e talvez fazer um sentido. Em algumas partes dela tem coisas que não fazem sentido nenhum, mas em um ponto específico da frase ela falava alguma coisa sobre março. Então poderia ser alguma coisa relacionada ao último dia de março de 2015. Ok, vamos deixar essa ideia aí. Mas antes, ao invés de só usar o Google Tradutor que nem uns preguiçosos, vamos traduzir essa coisa direito? Já que o Google Tradutor é uma máquina e ele não tem o contexto de que é uma data e a gente tem esse contexto, vamos fazer a gente o trabalho dele? Então ao invés de usar o Google Tradutor, eu comecei a procurar dicionários de latim, pegar os significados de cada parte dessa frase e tentar fazer um sentido melhor do que no último dia de Jan Varias. E não foi muito difícil achar um dicionário em latim, então foi só começar a pesquisar as frases. Predie vem de pre-die, ou seja, pré-dia, e é literalmente o dia anterior, significa o dia anterior, pré-dia. Ok, faz sentido. Agora vem a parte que o Google errou. Procurando calendai no dicionário latim, eu não achei nada. Mas dando uma pesquisada só nessa palavra, calendai, eu descobri que era o termo que os romanos usavam para definir o primeiro dia do mês. E nesse mesmo lugar que explicava o sistema de data romano em latim, eu achei uma lista de como os romanos chamavam os 12 meses em latim. E olha como eles chamavam janeiro. Ah, Google Tradutor, como que você não sabe que isso é janeiro? Meu Deus, não consegue traduzir, literalmente é só janeiro, não tem outro, é janeiro. Então juntando tudo isso, a gente traduz pra o dia anterior do primeiro dia de janeiro, ou seja, 31 de dezembro. 31 de dezembro de 2015, alguma coisa. Primeira frase em latim traduzida 31 de dezembro de 2015, temos uma data. Que será que é a data? Do que é a data? Muito bem, agora temos que traduzir qualquer. Perfer et obdura. Perfer no dicionário de latim é carregar ou aguentar. Et é e obdura também é um sinônimo de aguentar. Então uma frase sobre aguentar alguma coisa. Provavelmente era sobre aguentar dores, porque a primeira palavra da frase de baixo era dolor, que é dor em latim. A frase de baixo, a dolor, ic, blá 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 blá, foi um pouco diferente. Eu tava escrevendo ela tranquilamente no Translate e ela até que tava traduzindo de uma maneira boa. Até que do nada, quando eu terminei a frase, pum, ela mudou e a tradução era verificada. Eu falei, oxi! Por que a tradução é verificada? Quando as coisas são verificadas na tradução do Google Tradutor, é porque são frases conhecidas e famosas ou da literatura antiga. Algumas frases super famosas que tem o selo de verificado no tradutor são tipo Carpe Diem, que é uma das coisas mais famosas do mundo, que é aproveite o dia, ou Veni, Vini, Vici, que é vi, vim e venci, uma coisa assim. Também é verificada. Então, se essas frases super famosas são verificadas, por que essa do nada também é verificada? Será que ela é famosa também? Eu decidi então jogar essa frase no Google para ver o que acontecia e eu descobri que um monte de gente na verdade até tatuou essa frase. Então realmente é uma frase bem famosa. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. E aí eu descobri que a parte do perfer et obdura também era famosa, porque esse trecho inteiro em latim vem de um poema antigo de um cara chamado esqueci de anotar o nome do cara, eu sou um imbecil. É de um cara que ironicamente se chama Ovídio.
Não é esse que você tá assistindo, desculpa. E essa frase significa: seja paciente e resistente. Um dia essa dor vai ser útil pra você. Que é de um poema muito triste sobre um cara que foi traído sucessivamente pela esposa dele, que ele amava muito. E aí ele fala sobre o sofrimento e como ele tem que aguentar que um dia essa dor vai ser boa pra ele. Uau! Uau! Ok, então a gente tem uma data e um poema de um cara que foi traído e diz que tem que aguentar e ser paciente, que uma hora a dor vai ser útil. E no fim, temos términos, que não precisa ser um gênio pra saber que significa o fim, ou a barreira final, término, significa que terminou. Será que isso significa que a gente tá chegando perto do fim? Não é, a gente não tá chegando perto do fim. Ok, agora as coisas começam a ficar loucas. Alguns dias depois que as primeiras pessoas chegaram nesse enigma, do nada começou uma transmissão ao vivo no site do jogo de um relógio. A live começou numa sexta-feira e era só um relógio funcionando normal. Comparando o horário do relógio com os fusos horários do mundo, dava pra ver que o relógio tava no fuso horário da Polônia. O que faria sentido porque o criador do jogo é polonês. Depois de algumas horas desse relógio, alguém tira o relógio e coloca ele de volta com um bilhete escrito segunda de manhã, ainda era sexta-feira. Na descrição da transmissão ao vivo, tava escrito: as portas abrem no relógio. Ou seja, provavelmente as portas iam abrir na segunda-feira. Que porta? Do que você tá falando? Passou um tempo a live stream com esse relógio e de repente ela apagou e voltou com um bilhete colado em cima do relógio, ao invés de ser embaixo. Ok, o tempo foi passando, finalmente chegou segunda-feira e você por acaso já percebeu que eu não tentei colocar a senha em nenhum momento desse vídeo? Todos os outros enigmas eu sempre tentava colocar a primeira coisa que eu achasse como senha. Por que eu não tentei colocar a frase traduzida "essa dor vai ser útil" como senha? Ou talvez o nome do autor, ou o nome do poema, ou o livro que ele escreveu? Por que eu não tentei nada disso? Porque eu já tinha a senha o tempo todo. Na segunda-feira daquela transmissão do relógio, dia 23 de março de 2015, o criador do jogo mudou a fase e se você apertar o botão de dica, aparece isso: eu já sofri o suficiente. A resposta da fase. E se você colocar "eu já sofri o suficiente" e der enter no código, você passa, essa é a senha. E você deve estar pensando agora: qual por que você não passou direto? Por que você ficou tentando decifrar? Por que você fez isso? Porque a primeira vez que eu cheguei nessa fase e eu cliquei na tela e ele me deu a resposta, eu falei: não é possível, mas não é possível. Eu passei 10 horas fazendo bagulho de código e barra, de coisa, de coordenada, de mercado, de lista de 1 milhão pra próxima fase eu apertar na tela e ser a resposta. Você tá brincando com a minha cara. Eu precisava entender o contexto daquilo. Não é possível que o cara ia fazer isso por nada. Então eu decidi traduzir, entender o que tava acontecendo. Eu fui atrás de descobrir a história dessa fase e eu vi que na comunidade do Reddit do jogo tinham 2 tópicos com mais de 900 comentários cada um. Por que ia ter mais de 1000 comentários numa coisa que era só apertar o botão? Foi aí que eu descobri que o enigma dessa fase era só o criador fazendo as pessoas esperarem. Por isso a frase "seja paciente, essa dor vai ser útil pra você" era pra todo mundo sofrer e esperar. Mas então por que a resposta foi dada dia 23 de março de 2015 e não dia 31 de dezembro, como eu tava dizendo na fase? Eu tenho algumas teorias. Ou o criador do jogo ficou com medo de que a galera não ia querer esperar meses pra continuar jogando e ia parar de jogar, ou ele ficou ansioso e queria ver a galera jogando. Ou talvez ele ficou comovido que as pessoas não desistiram, não queriam esperar, não aceitavam que era pra esperar. Mesma fase dizendo dia 31 de dezembro de 2015 e mandando você esperar, as pessoas não queriam esperar. Então a comunidade não desistiu. Eles continuaram se esforçando e buscando e tentando teorias malucas, analisando cada pixel dessa fase, analisando o valor de cores de cada letra, percebendo que um I era diferente do outro, comparando, colocando a fonte, vendo o espaçamento das letras, tentando achar alguma coisa que faça sentido pra tentar achar uma resposta. Mas era um esforço completamente inútil. Eles nunca iam conseguir achar a resposta, porque a resposta era só questão de tempo. E eu acho que o criador do jogo, vendo isso, ficou talvez comovido, falou: mano, os caras não desistem, velho. Desiste, é pra esperar, não ficou, é pra esperar. Os caras foram atrás de uma mina formada, especialista em latim, pra ver o que ela achava do enigma. E eu nunca teria visto essa história incrível da comunidade se juntando e indo atrás de especialistas e tentando contar os pixels da imagem se eu tivesse simplesmente escrito a resposta e continuado. Porque é isso que importa. Não é só passar de fase. O que importa é você entender o que aconteceu, entender o contexto das coisas. E com certeza essa parte da história vai ser importante pra entender o grande final das coisas desse enigma. Pra mim a melhor parte de tudo não vai ser chegar no final e desvendar o enigma. Pra mim a melhor parte tá sendo agora, que é descobrir isso tudo com vocês e poder compartilhar isso com vocês. Então, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado pelo apoio desse vídeo. Espero mesmo de coração que você tenha gostado. Espero que essa segunda temporada seja tão boa quanto a primeira. Espero que, na verdade, seja melhor. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter deixado seu gostei. E eu vejo vocês no próximo vídeo de Não Acredite nas Mentiras dele. Segunda temporada. Uau! Vamos longe ainda.
Valeu, gente.